Ministros do STF confirmaram que Bolsonaro pode ser preso caso conceda entrevistas transmitidas ao vivo nas redes sociais. Moraes ampliou as medidas cautelares, incluindo qualquer menção digital. Estamos diante de censura seletiva? A Constituição está sendo respeitada? Qual o limite da liberdade de expressão no Brasil hoje? Isso e muito mais, você confere agora com Deltan Dallagnol. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das notícias. E agora vamos para o vídeo. Urgente! Moraes proíbe Bolsonaro de existir. Gente, é de existir. É isso mesmo que você ouviu. Não tem confusão nenhuma. Olha isto aqui. Então, um dos ministros me disse o seguinte, que a decisão do Alexandre de Moraes é para silenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse caso... Silenciar Bolsonaro? Esse é o objetivo, então? O nosso grito ele tem que romper esse silêncio censor sobre Bolsonaro. Nesse nosso terceiro encontro com justiça do dia, que é, na verdade, não mais um encontro com justiça, mas sim com a injustiça, com o arbítrio, com a tirania, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que Moraes proibiu Bolsonaro de existir sob pena de ser preso. Segundo, como que essa nova decisão do Moraes é o maior absurdo jurídico dos últimos tempos, o que só nos permite concluir uma coisa: Lei Magnitsky é pouco. E terceiro, qual que é o objetivo real e oculto do Supremo ao proibir Bolsonaro de falar, ou melhor, de existir, e isso vai te enlouquecer. Eu tô até agora impactado desde que eu vi isso. Sem mais delongas, então, vamos direto pro primeiro ponto com essa manchete aqui inacreditável do portal Metrópolis. Com medo de ser preso, Bolsonaro cancela a entrevista que seria transmitida nas redes sociais. Pessoal, respirem aí comigo juntos, bem fundo, pra gente não ter um infarto aqui. Bolsonaro ia dar uma entrevista ao portal Metrópolis hoje. Na decisão de sexta, aquela em que Moraes impôs medidas cautelares contra Bolsonaro, como tornozeleira eletrônica, impediu ele de usar redes sociais, Moraes não tinha dito nada, nadinha sobre entrevistas. Ou seja, Bolsonaro estava livre para dar quantas entrevistas ele bem entendesse, quantas ele quisesse, com liberdade. Mas aí, olha o que disse o Metrópolis. No fim da manhã, Bolsonaro pediu ao portal Metrópolis garantias de que ele não seria preso em função da entrevista. A justificativa dada pelo ex-presidente foi o fato de que ele falaria ao vivo com transmissão pelas redes sociais do Metrópolis. Dessa forma, Bolsonaro teve medo de que ele pudesse incorrer em descumprimento das medidas cautelares, uma vez que a entrevista seria transmitida ao vivo no YouTube e no X. O Metrópolis, então, conversou com 2 ministros do STF, além de fontes na Polícia Federal, para apurar a possibilidade de Bolsonaro ser preso em função da entrevista. Sob reserva, os ministros confirmaram que uma entrevista ao vivo nas redes sociais poderia ensejar a interpretação, veja bem, a interpretação de que a medida cautelar teria sido descumprida e, consequentemente, levar Bolsonaro para a prisão. Sim, você não ouviu errado. Ministros do STF confirmaram que um ex-presidente da República, cidadão brasileiro com direitos como qualquer outro, pelo menos em tese, um ser humano, um cidadão que não está sequer condenado, ele não pode dar uma entrevista para um dos maiores portais do país, senão ele vai ser preso. Aí eu te pergunto, vocês lembram da cartinha do Barroso pro Trump, jurando que o STF respeita a liberdade de expressão do Brasil? Lembra aí da cartinha? Dá uma olhadinha na carta, o que ela diz? Olha aí, ó. Sem qualquer forma de censura aqui no Brasil, o STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. E aí a esquerda e a imprensa militante querem me dizer, querem nos convencer que a sanção americana contra os ministros é um atentado à nossa soberania. Meus amigos, atentado à soberania são as violações sistemáticas, diárias e violentas do STF aos nossos direitos humanos fundamentais mais básicos, garantidos pela Constituição. Atentado à soberania é a violação cotidiana da Constituição, que é o nosso pacto fundamental, é a regra básica para todas que foi ditada pelo povo. Ele sim é soberano. Eu repito, Magnitsky é pouco. Isso é um grave atentado à Constituição. O que os ministros estão fazendo é um grave atentado à democracia brasileira, aos direitos humanos fundamentais de todos nós. É coisa do pior tipo de ditadura que existe. E quer uma prova disso? Olha isso aqui não prova isso cabalmente. STF libera ex-presidente Lula para dar entrevistas quando? Enquanto está na cadeia. Na cadeia, ele não estava sendo investigado, processado, não. Estava condenado definitivamente na cadeia. E o mesmo STF, então, que agora censura Bolsonaro, descensurou o Lula na cadeia. Mostrando que quando é com Lula, a regra é uma. Quando é com Bolsonaro, aí veja bem, aí a regra é outra.
Isso mostra que falta, na verdade, uma regra. E sobra parcialidade, sobra partidarismo, sobra favorecimento e perseguição política. Bora aqui pro segundo ponto que eu prometi pra vocês, porque logo depois da matéria do Metrópolis, o que o Moraes fez foi soltar uma decisão sem que tivesse um pedido da PF, sem um pedido da PGR, sem pedido das defesas, sem nenhum pedido do próprio Metrópolis, sem pedido de ninguém. E aí ele solta essa decisão dizendo que Bolsonaro vai ser sim preso se ele der entrevistas. Leia aí comigo esse trecho que foi destacado pelo jornalista André Chalders aí no X. Olha aí. A medida cautelar de proibição de utilização das redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, que foi imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, de vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais e terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E aí o advogado André Marcília, ele explicou por que essa decisão do Moraes é o maior absurdo jurídico de todos os tempos. Porque praticamente ela proíbe o Bolsonaro de existir. Olha aí o que disse o André Marcília, classificando isso aí de um completo absurdo jurídico dos últimos tempos. O mais completo absurdo jurídico. Veja o que ele diz. E tem um. Moraes proíbe a retransmissão da imagem, da voz ou das falas de Bolsonaro em redes sociais por veículos de imprensa ou quaisquer terceiros. 2. A nova ordem é um abuso contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de expressão do réu, contra a liberdade de expressão da imprensa, que tem o seu direito de entrevistar cerceado, e contra o direito de todos nós de recebermos informação, o que faz parte do direito à informação. 3. Há ainda uma total incoerência na decisão. Veja, se a ordem se volta apenas para as redes sociais, ele pode ser entrevistado por jornais, por rádios e por TVs? E se os canais das redes sociais forem das emissoras que o entrevistarem fora das redes? E aí, pode ou não pode? Ao proibir a retransmissão, também proíbe a veiculação de entrevistas antigas. Aí o Marcília diz, olha, além da censura prévia, porque está proibindo o Bolsonaro de manifestações futuras, Moraes inventou aí a censura retroativa, que se volta para o passado, que impede de retransmitir entrevistas passadas. E mais, ele inventou a censura seletiva, que se volta apenas para entrevistas nas redes sociais e não proíbe rádio, TV e você dá entrevista e manifestação fora. Como assim? E mais, eu diria também seletiva no segundo sentido, porque Lula pode e Bolsonaro não pode, né? Moraes está banindo do ambiente virtual a existência de Bolsonaro, banindo a existência, que passa a ser um nome proibido de ser mencionado nas redes. Um absurdo jurídico digno das ditaduras mais sombrias. É o banimento digital de Bolsonaro. E para fechar, gente, como eu prometi para vocês, veja aqui mais uma vez o objetivo oculto do Supremo com a decisão que foi escancarado por um ministro para Andresa Matais. Veja o que o ministro do STF disse para ela sobre qual é o real objetivo do Supremo. Olha aí. Isso, então, um dos ministros me disse o seguinte, que a decisão do Alexandre de Moraes é para silenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Silenciar Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, proibido de existir pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Como que ainda tem gente que tem a coragem de dizer que isso aqui é uma democracia?